Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 29 de maio, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Vale do Paraíba passa dos 2.000 casos positivos de coronavírus. São José dos Campos define regras para a reabertura do comércio. Ubatuba recebe 10 leitos de UTI do governo federal. Durante pandemia, a avaliação de Bolsonaro tem forte queda, segundo Datafolha. E o foto da semana de Lucas Lacais Ruiz, porque hoje é sexta-feira. O Abre Aspas volta logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 34 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem acompanha a gente aí de casa. Sempre lembrando, né, que nessa sexta-feira aqui estamos ao vivo, então você pode participar aí do Abre Aspas, comentando na transmissão, deixando o seu comentário, assim como já fez Valderi Teixeira, que mandou aqui bom dia para a equipe. Também já fez isso aqui a Simone Vilas Boas e o José Santos, que mandaram aqui bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês todos que estão nos assistindo aí de casa. E eu aproveito aqui, Douglas, também para agradecer a todos vocês que nos acompanham todos os dias ao vivo e pelas mensagens que a gente recebe aqui também. As pessoas que, mesmo não estando ao vivo aqui com a gente, têm acompanhado o jornal depois aqui pelo nosso site também. Nós agradecemos muito e, claro, estamos aqui para atender a vocês, trazendo o conteúdo de verdade. Nós agradecemos muito. E vamos às notícias. O Brasil registrou pelo terceiro dia consecutivo mais de 1.000 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, 1.156 mortes foram registradas no país e as vítimas já chegam a 26.754, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Há 4.200 mortes em investigação. Em apenas um dia, o Brasil também contabilizou 26.417 novos casos confirmados de coronavírus. Maior aumento diário no registro da doença, totalizando 438.238 casos. Glauco, o que assusta é que pelo terceiro dia consecutivo nós temos aí mais de 3.000 mortes diárias confirmadas. Em 3 dias aí foram 3.281 mortes. Você imagina se acontece uma tragédia que morre mais de 3.000 pessoas em 3 dias. É um número muito grande, por isso a gente sempre ressalta aqui as orientações. A doença ainda não passou, a gente está tendo a reabertura do comércio parcial aqui em São Paulo a partir da segunda-feira, mas a gente ressalta, ontem a cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes desde o começo da pandemia. Então, a reabertura está acontecendo, mas as medidas individuais de proteção não devem ser relaxadas. Portanto, evite aglomerações, use máscara, é obrigatório, é lei. Se possível, aí, fique em casa ainda, né? Se possível, agora obrigatoriamente lave as mãos ao sair e adentrar. Tenha respeito ao próximo e também a você. Não tem a menor dúvida. E claro, todo mundo um pouco, como é que eu digo, inseguro com as medidas de flexibilização, que nós vamos falar muito ainda durante esta edição. Os cuidados são imprescindíveis. E a RM Vale ultrapassou a marca dos 2.000 casos positivos do novo coronavírus. Os dados, com base nos boletins epidemiológicos divulgados pelas cidades da região, mostram que o número total chegou a 2.058. Quem lidera o número de casos é São José dos Campos, com 794 diagnósticos positivos. A lista segue com São Sebastião, 344, Jacareí, 165, Caraguatatuba, 155 e Taubaté, 129. Ao todo, a região também já concentra 81 mortes confirmadas e outras 27 suspeitas.
A RM Vale está na chamada fase 2 do planejamento do governo estadual para a reabertura das atividades comerciais. A partir de segunda-feira, poderão funcionar atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e o comércio em geral, com normas específicas. São José dos Campos definiu ontem as regras que devem valer para a reabertura do comércio. Entre elas estão: uso de máscara para todos, disponibilização de frascos com álcool em gel, higienização frequente, com proteção de superfícies de toque, proibição de uso de provadores, limpeza e desinfecção de ar-condicionado, garantia de circulação de ar com uma porta ou uma janela aberta. Caso o estabelecimento tenha mais de 40 funcionários, dividir os horários de entrada e saída, manter funcionários com mais de 60 anos ou com comorbidades em casa. Pois é, Glauco, a gente esteve comentando aqui durante toda a semana, né, que cada região aí do estado tem a sua especificidade. Nossa região aqui do Vale do Paraíba está na fase 2, o que permite essas reaberturas e ainda não permite a abertura, por exemplo, de bares e restaurantes e de praças de alimentação. Você pode ir até a porta do estabelecimento, comprar o seu lanche, sua bebida, mas você não pode comer dentro do estabelecimento ainda, né? Essa medida, se nada mudar, se não tivermos aí um aumento acentuado em 15 dias, devemos entrar na fase 3, que daí permite a reabertura de bares e restaurantes. Mas é importante ficar atento a cada cidade, pois apesar do decreto ser estadual, ele permite que as prefeituras tomem essa ação, ou seja, cada cidade tem que liberar o comércio individualmente, o que está acontecendo em todas as cidades aqui da região, que a gente está noticiando aqui diariamente, né? Não tem dúvida. Um fato que deve ser questionado e ponderado, creio eu, nesse momento, é que, dada a descrença da população com o que vem sendo articulado e feito aí por grande parte das autoridades, é o como vai ser essa abertura. O Douglas falou muito bem que cada cidade, cada caso é um caso. O problema em si é a população. A gente já nota, desde a capital até as cidades do interior, um desmembramento por parte da população, de uma flexibilização, me perdoe, já por conta. O movimento aumentou, agora a abertura disso daí vai ter controle para todo mundo e mais, qual vai ser o fluxo de movimento dentro desse comércio? Isso tudo a gente vai ver na continuidade. O fato é que está tudo muito nebuloso ainda e, como já noticiamos, a doença ainda não deu trégua, né, Douglas? E, Glauco, um fato interessante aqui que a grande mídia noticiou ontem, em sua grande parte, é a reabertura da capital, aí da fase 2, a cidade de São Paulo, e a da grande São Paulo não, sendo que a cidade de São Paulo tem mais de 1.600 ruas que fazem divisas com outras cidades, assim, de calçada para calçada. Então é muito complicado a gente falar de uma cidade da amplitude de São Paulo reabrir e outras cidades não. Vai virar um grande fluxo de pessoas, né? Já está tudo complicado. Segue a disposição do seguinte: cuide-se dos seus e respeite o próximo. É o que nós temos para o momento. Pesquisa do Datafolha aponta que o brasileiro está insatisfeito com a condução de Jair Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus. Segundo o Instituto, 50% dos 2.069 entrevistados consideram o manejo da crise pelo presidente ruim ou péssimo. 5 pontos acima do que em 27 de abril e 17 acima dos registrados em 20 de março, na primeira pesquisa feita aí do tipo. A aprovação do desempenho de Bolsonaro está em 27% e outros 22% acham regular. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos. De acordo com o Datafolha, Bolsonaro é mais mal avaliado em regiões populosas, nas quais a presença do vírus tende a ser maior. Pois é, todos os analistas aí de política ainda falam que
pegando aí essa margem de erro, né, a base fixa de apoiadores do presidente ainda flutua em cerca de 30%. Mas é fato que 50% dos entrevistados aí dessa pesquisa avaliam como péssima ou ruim a atuação do presidente Jair Bolsonaro. Essa atuação foi marcada pela falta de união, né? Não falando de lado A ou lado B, mas o presidente e os governadores estiveram aí em total descompasso desde o começo dessa pandemia. Isso foi um fato notório. Enfim, Glauco, temos aqui mais comentários na nossa transmissão. A Simone Vilas Boas manda bom dia e fala que está otimista para a reabertura na segunda-feira, mas ao mesmo tempo preocupada. É assim que a gente tem que ficar, otimista, mas preocupado para tomar os devidos cuidados. A Cida Medeiros, Eugênia Minicucci, Ana Souza manda aqui bom dia para a gente, ótimo dia para vocês. Ana Souza comenta aqui que o Dória imitou o nosso prefeito no decreto de reabertura. Realmente o prefeito Felício Ramute disse isso em uma das suas transmissões, né? E a Simone Vilas Boas ainda cobrou a prefeitura, falando que a prefeitura tem que atuar e fiscalizar muito bem os comércios que reabrirem. Com certeza temos que cobrar isso aí. Não tem a menor dúvida, a gente, claro, sempre agradece demais a participação de vocês. E o comentário aí, Ana. Ana, eu acho que além da imitação, um problema muito sério dentro de todas as esferas do poder do nosso país se chama competição. O que dá a entender para grande parte da população é que existe uma competição de ego de quem é o reizinho do castelo em todos os esquemas, e a população está notando isso. Vide a última pesquisa do Datafolha só com relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas num todo o poder constituído no Brasil está deixando muito a desejar em clareza, eficiência e, mais do que tudo, em competência para o povo brasileiro, o que é uma pena para todos nós mesmos. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal defende a manutenção do inquérito de fake news, de acordo com a coluna Painel da Folha de São Paulo. Por isso, o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender o inquérito deve ser recusado. O pedido de Aras foi feito no mesmo dia em que a Polícia Federal executou operação no curso do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar a disseminação de fake news e ataques à corte. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão. O procurador-geral disse ter sido surpreendido com a ação sem a participação do Ministério Público. De acordo com ele, não pode o mesmo órgão que investiga, no caso, o Supremo Tribunal Federal, ser o mesmo que julga. E o presidente Jair Bolsonaro disse na noite de ontem que é inconstitucional o inquérito sobre fake news. Bolsonaro voltou a defender seus aliados, que foram alvos da operação da Polícia Federal, e afirmou desconhecer, entre eles, qualquer pessoa que tenha uma vida pregressa que os comprometa em algum momento. Glauco, ontem o presidente Jair Bolsonaro, aí na sua live semanal de quinta-feira, disse que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi nomeado por ele, é cotado para uma eventual vaga aí de ministro no Supremo Tribunal Federal. Isso causou uma forte reação aí nos mais devidos aí setores do Ministério Público Federal, porque o Aras, como você acabou de falar, está conduzindo aí essa investigação, essas linhas aí de frente sobre esse inquérito das fake news, né? Mas a gente tem que ficar atento também sobre esse caso do STF, né? Que muitas vezes se coloca a política à frente da lei, do que está escrito na Justiça. Então, a gente não pode esquecer que esse inquérito do STF, sim, como a gente está vendo aqui, já apurou grandes, realmente ameaças, como fatos aí que ameaçaram até colocar fogo no STF, mas também esse inquérito do STF já censurou repórteres, como do portal Antagonista, foi censurada uma reportagem. Então a gente tem que ficar muito atento aos detalhes para que num contexto que é muito geral, os pequenos detalhes aí não passem, né, como a censura a um jornal. Perfeito, Douglas. Perfeito. Excelente observação. Ótimo. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou ontem sobre a possibilidade de as Forças Armadas colocarem pano quente no conflito entre os poderes para restabelecer o jogo democrático.
Eduardo já havia dito que uma ruptura não é questão de se, mas de quando ocorrerá. Defendeu ainda uma medida enérgica pelo pai Jair Bolsonaro após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a autorizar uma operação contra fake news que tinha como alvos aliados do presidente. Pois é, o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado do Brasil, da história das eleições para deputado federal, tem aí sua opinião forte com relação a isso, só vale o questionamento se ele já consultou o Exército sobre isso, né? Porque o Exército ficou muito marcado aí pela operação na ditadura militar de 64 e a gente pode dizer que muita coisa mudou desde então, né? Mas enfim, temos mais comentários aqui. A Maria Zilda de Oliveira manda aqui bom dia pra gente, assim como fez também a Eulália Ferreira Teixeira. Continuem participando aqui do Abre Aspas, assim como está fazendo a Ana Souza, dando suas opiniões aqui na nossa live. Muito obrigado à participação de vocês e tem mais Abre Aspas nesta sexta-feira também muito especial. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e 51 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta nebulosa sexta-feira. E olha aí uma boa notícia para algumas pessoas aqui. A Receita Federal começa a pagar hoje as restituições do primeiro lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Estão sendo depositados 2 bilhões de reais para cerca de 900 mil contribuintes. O primeiro lote dá prioridade às pessoas idosas acima dos 60 anos e pessoas com alguma deficiência física ou mental. Neste ano, o cronograma de restituições foi antecipado para maio. A antecipação é uma iniciativa da Receita Federal para mitigar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro. Para saber aí se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet. Você está vendo aí, www.receita.economia.gov.br. A consulta pode ser feita através do aplicativo também da Receita Federal, que está disponível para o sistema iOS e Android. Glauco, outra mudança aí na restituição do imposto de renda é que, como você está vendo hoje aqui, dia 29, último dia útil do mês, a Receita Federal ano passado pagava ainda até o dia 15. Exato. Agora ela está começando a pagar no último dia útil do mês, uma mudança aí também em relação à pandemia do coronavírus, né? Perfeito. Pois é, né, Douglas? A gente comentava um pouco antes aí, mais uma ajudinha para as contas que fatalmente chegarão e já se acumularam aí. Exatamente, né? Era tempos nebulosos pela frente, previsto né? para setembro, antecipação Exatamente. agora para o fim de maio, uma ajuda importante, assim como outras ajudas financeiras que o governo está dando, né? Auxílio emergencial, antecipação do PIS/PASEP, enfim, algumas ajudas que podem parecer pequenas, mas que fazem toda a diferença. Toda a diferença, e vamos aqui também, comentávamos um pouco antes, a gente fala ajuda em termos de você ajudar o seu orçamento, mas não vamos esquecer que o governo não está dando ajuda nenhuma. Esse dinheiro é nosso. Você pagou impostos por esse dinheiro. Ele está fazendo um adiantamento do que é seu. Então, quando o político vier pregar aos nossos pavilhões auditivos aqui, que está nos ajudando, não vamos esquecer que, em primeiro lugar, ele é pago com o dinheiro pago pelos nossos impostos. Ele é funcionário público antes de sua excelência. E segundo, a dita ajuda do governo não é nada mais do que a antecipação de um dinheiro que você já colocou lá. Então, não vamos esquecer isso daí, que é muito importante. Inclusive, vale ressaltar que o governo aí já conversa para os meses aí de setembro ter ou aumento nos impostos ou aumento aí na impressão do dinheiro, que pode aumentar a inflação. Então, não acho que toda essa ajuda, dita ajuda, vai sair de graça, né? Exato, não tenha a menor dúvida. Para relembrar, como faremos todos os dias até se houver eleição, no fundo eleitoral, o fundo eleitoral continua guardadinho para que suas excelências possam utilizá-lo na pretensa eleição de outubro. E o Sindicato dos Servidores de São José dos Campos ajuizou a ação
para tentar impedir a volta dos professores às escolas municipais a partir de 3 de junho. O sindicato alega que o município enfrenta um aumento assustador do número de infectados e que, como os alunos continuam sem aulas, o ideal seria que os professores desempenhassem suas atividades por meio de trabalho remoto. A juíza Laís Helena Escamila Jardim protocolou na quarta-feira um prazo de 3 dias para a prefeitura se manifestar. Questionada sobre o retorno, a prefeitura argumentou que adotou medidas de prevenção para preservar os servidores e evitar a propagação do vírus, como uso de salas separadas pelos docentes, uso obrigatório de máscara, trabalho remoto para o HTC e medidas para evitar aglomeração. A prefeitura disse ainda que haverá, no máximo, 28 profissionais por período nas escolas. Sobre a ação do sindicato, a prefeitura disse que irá prestar todos os esclarecimentos à Justiça. O retorno dos 2.242 professores efetivos às escolas estava previsto para o dia 22 de maio, mas acabou adiado para o dia 3 de junho, após a prefeitura antecipar os feriados previstos no calendário escolar. Pois é, Glauco, esse debate também deve ser levado em consideração, né? A gente sabe que essa pandemia praticamente encerrou aí com o primeiro semestre de toda a educação, né? Eu sou suspeito para falar, tenho 2 professoras em casa, minha mãe e minha irmã aí dando aula na escola particular virtual, minha mãe aí se preparando para a volta. Vamos ver agora como é que vai ficar isso aí. Mas uma coisa que a gente sempre tem que citar é sempre agradecer e elevar aí a profissão dos professores, né? Porque a gente está vendo aí, muitos pais estão vendo que manter os filhos em casa não é muito fácil, ou até ter que ajudar ou ensinar aí com as videoaulas, né? Então, parabéns aí a todos os professores e vamos ver como é que vai ficar essa situação na justiça aqui em São José dos Campos. Não teve, olha, foi muita bondade sua, não é muito fácil. Existem pais que estão padecendo com a presença dos pequeninos em casa. Não é por não gostar, não é nada disso, é porque é uma contingência totalmente diferente. Daí sim mais um grande valor dos professores. E só um detalhe aqui também. Fala-se tudo isso de flexibilização do comércio e tudo mais. Papais e mamães terão que sair para trabalhar. Os filhinhos vão fazer o quê? Envolver em papel bolha e pôr no freezer até eu voltar? A consciência dos nossos políticos parece que fica um pouco fora de sintonia com a realidade. Existem uma série de fatores que têm que ser considerados. Daí, mais uma vez, grande valor aos professores. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, ajuizou a ação contra a mãe da juíza Laís Helena Escamila Jardim, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública, que acabamos aí de citar no processo acima. A mãe da juíza teria chamado o prefeito de vagabundo e de capacho do empresariado nas redes sociais. Felício criticou a ação no fim de abril, após a juíza determinar a suspensão do decreto que ele tinha publicado sobre a flexibilização do isolamento seletivo. O prefeito publicou vídeo nas redes sociais em que disse que poderia haver viés ideológico na decisão da filha dela, Laís Escamila Jardim. A Associação Paulista de Magistrados emitiu nota para repudiar as declarações do prefeito, dizendo que, abre aspas, não se pode aceitar, até como forma de garantir a segurança jurídica, que a decisão de uma juíza e da magistratura como um todo seja desqualificada publicamente nos termos em que fez o prefeito. Na ação protocolada na última terça-feira, Felício pede que a mãe da juíza seja obrigada a excluir as postagens e condenada a pagar uma indenização de R$10 mil. O caso será julgado pela 2ª Vara Cível, que ainda não se manifestou. Procurada pela reportagem, a juíza Laís Escamila Jardim não respondeu às mensagens. Pois é, a gente está falando aí tanto
no âmbito federal, de um descompasso do presidente para com o STF, e a gente vê que esse descompasso entre o poder executivo e judiciário acontece em todos os âmbitos, até no municipal, né, Glauco? A gente vem noticiando várias ações, tanto em São José, Jacareí, Taubaté, enfim. Um fato que é notório é que a gente está sempre falando sobre isso aqui desde o começo do ano, né, Glauco? Enfim, vou falar aqui um pouco mais sobre o caso da volta dos professores. A Márcia Daniele Pereira, está previsto o retorno dos professores para o dia 3 de junho ou julho? NH, junho. E relembrando a volta dos professores, né? Dos alunos ainda não. Os alunos ainda continuam em casa, pelo menos aí no sistema municipal. Ana Souza colocando aqui seu comentário, né? Professor é necessário sempre, assim como a Simone Vilas Boas, que fala assim, a nação são os professores. Realmente, todo mundo tem que aprender com alguém, né? Muito obrigado pelas participações aqui no Jornal Abre Aspas. Não tem dúvida, que bacana essa sua situação, Simone, muito legal. Os professores são a nação, muito legal, parabéns. E hoje, às 10h30, a Prefeitura de São José dos Campos, por sinal, daqui a 20 e poucos minutos só, de São José dos Campos, irá anunciar como será a construção do hospital de retaguarda no complexo do Teatrão, zona leste da cidade. Para realizar a obra, a Prefeitura teve de realizar um acordo com o São José Esporte Clube, que detém 30% do complexo. Um acordo, a Prefeitura realizou uma troca territorial no espaço para que o hospital fique próximo ao hospital municipal, mas sem mudar a determinação territorial que se mantém 70-30. A diretoria deliberativa do clube disse não ter sido avisada sobre o acordo e pede a saída do presidente do São José, Celso Monteiro. A live do anúncio você pode conferir aqui no portal da SP Rio+, logo mais às 10h30, logo após aqui o jornal Abre Aspas. Esperamos de coração que isso se resolva. Rapidamente ainda, né? Rapidamente. Mais uma guerra de egos no meio a uma pandemia. Por favor, resolvam isso. Simples assim. E Glauco, no anúncio a Prefeitura ainda disse que esse hospital de retaguarda será um patrimônio fixo para a cidade, o que dá a entender aí que não será um hospital de campanha. Então vamos ver aí logo mais às 10h30 como será esse hospital. Se será um prédio fixo, um prédio ali rápido, né, de rápido desmonte. Vamos ver como é que vai ficar, porque deu a entender que vai ser uma estrutura fixa. Pois é, resolvam. Ubatuba foi contemplada pela portaria emitida pelo Ministério da Saúde, que habilitou a instalação de leitos de UTI para Covid-19 e recursos para a manutenção desses leitos e serviços públicos de saúde. Ubatuba vai receber 10 leitos que apresentam um custo diário de R$ 1.600 para cada leito, totalizando aí R$ 1.440.000. Esses leitos de UTI são exclusivos para o tratamento da Covid-19 e instalações temporárias foram concedidas excepcionalmente para o período da pandemia. Os leitos contarão com cardioversores, monitores multiparâmetros, ventiladores pulmonares, bombas de infusão, kit laringoscópico, ambu pediátrico de silicone e frascos de aspiração de ar comprimido. Muito bacana isso daí. É sempre bom a gente saber que a população está sendo atendida, né, Douglas? Pois é, Ubatuba era uma das únicas cidades aqui da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte que não tinha nenhum leito de UTI na cidade. A Prefeitura já está se movimentando, disse que não vai esperar só esse apoio do governo federal, disse que vai construir aí cerca de 100 leitos no hospital de campanha. Enfim, vamos aguardar, porque uma cidade que não tem leito de UTI é um caso muito sério, né? Pode agravar rapidamente a situação dos munícipes aí. Sem dúvida. E muito importante essa ajuda. E Glauco, para a gente fechar esse bloco aqui, alguns comentários, né? A Débora Gonçalves manda aqui: não tem previsão de volta para nenhum aluno, nem na rede municipal, nem particular, nem estadual. Realmente, a volta presencial não existe essa possibilidade ainda. O governo estadual está dando aí aulas online, assim como também a rede particular de ensino. Algumas escolas particularmente têm adotado essa rede de ensino online. Vamos ver agora como é que vai ficar esse período pós-pandemia, né? Porque a gente tem falado que o Enem está batendo a porta aí já para novembro ou dezembro. Os estudos não podem parar, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí.
É isso aí. Vamos para um rápido comercial e na volta vamos saber como é que fica o tempo para o final de semana. E hoje, que acordou bem estranho, bem diferente, mas muito bonito. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas, 7 minutos, estamos de volta, como eu falei na saída aqui, uma sexta-feira que começou do jeito que era quando eu era criança e faz tempo pra caramba, parecendo brumas de Avalon, né, Douglas? Muita neblina, um ar londrino em São José dos Campos, mas vamos saber como é que fica o tempo para hoje e, claro, para o final de semana, com ele que sabe tudo do tempo. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira não terá mudanças significativas no tempo aqui na nossa região. Novamente, o dia começa aí com temperaturas baixas, né? Bastante frio, nevoeiro em algumas localidades. Mas assim como nos últimos dias, o sol vai brilhar ao longo já da manhã, né? Sem nuvens. Teremos aí um dia de céu claro e temperaturas amenas na parte da tarde, né? Com máxima de 25 graus no Vale do Paraíba, no litoral e em São Paulo, e 15 lá na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva e, novamente, a umidade relativa do ar deve ficar aí na casa dos 30% na parte da tarde. O final de semana seguirá o mesmo ritmo de condição do tempo, né? Não teremos mudanças, somente lá na terça-feira, que é a aproximação de uma nova frente fria, deverá mudar alguma coisa por aqui. Até lá, os dias seguirão o mesmo roteiro. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você, a todos aí do Tempo Vale. Caio Souza, vou me permitir aqui um resumo bem amador da previsão do tempo. Vai fazer frio, se agasalhe, se prepare com gordices e enfrente com coragem o final de semana. Tá bom assim? Tá ótimo, né, Glauco? Vai fazer frio, resumidamente, fique em casa aí debaixo da coberta, dá uma batida antes aí para não pegar uma rinite. Exatamente. Não confundir rinite com coronavírus e vamos lá. Nada light, gente. Faz uma macarronada, uma coisa assim para dar sustância mesmo, tá bom? Pois é, e olha, atenção aí, o litoral norte, a Marinha do Brasil emitiu alerta para a formação de ressacas e de ondas de até 3 metros aí nas praias nas praias do litoral norte. A previsão é de que os fenômenos possam ocorrer até sexta-feira. De acordo com o informativo, a ressaca deve atingir a região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, desde Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até a cidade de Santos, aqui em São Paulo, passando por todas as cidades do litoral norte. Perdão. De acordo com o CPTEC-INPE, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba devem registrar máximas de até 25 graus Celsius na sexta-feira e mínima de 14. Pois é, tomar cuidado aí. Muito cuidado. Porque a gente sabe que, não sei se você sabia, Glauco, o litoral norte, principalmente ali a passagem de Ilhabela, é o ponto em que mais naufragaram navios na história do Brasil. Aquele ponto ali, trecho de Ilhabela, às vezes a gente não se dá conta pela beleza da ilha de São Sebastião, mas ali é o ponto onde mais navios afundaram aqui no Brasil. É verdade. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. E um caso internacional que chama a atenção da mídia de todo mundo. A cidade americana de Minneapolis viveu ontem o 3º dia de protestos contra a morte de um homem negro por um policial branco. Os manifestantes pedem justiça pela morte de George Floyd, de 46 anos, na segunda-feira. Ele foi detido porque teria usado uma nota falsa de $20. Conforme matéria do G1, durante a madrugada de ontem, manifestantes saquearam e depredaram lojas. Alguns incendiaram carros e até prédios residenciais. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou: os protestos violentos são um reflexo da raiva da comunidade negra por 400 anos de desigualdade.
O governador de Minnesota acionou a Guarda Nacional para controlar os protestos. A Polícia Federal Americana abriu investigação sobre a morte de Floyd. Os 4 policiais que participavam da ação foram demitidos. Agora, a população quer que eles sejam julgados. Um fato que está chamando a atenção do mundo inteiro, não é, Douglas? Exatamente. Desculpe-me, o prefeito dessa cidade aí dos Estados Unidos, não é só os 400 anos de desigualdade que estão sendo colocados nesses protestos. Muitas pessoas aí de outras etnias estão protestando também pela brutalidade da forma que os policiais agiram. Esse vídeo a gente não vai divulgar aqui, que foi um vídeo que ia ter um conteúdo sensível, né, do policial literalmente matando o homem que pedia para sair, né? Enfim, me desculpe o prefeito da cidade, não estamos falando aqui apenas de desigualdade social, a gente está falando de violência, está falando de racismo. Não existem apenas negros protestando nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito, exatamente isso mesmo. Resumindo, uma coisa vergonhosa para a força policial e por algumas declarações que acabam tentando minimizar um fato da maior gravidade. Perfeito, Douglas. E o Twitter marcou nessa sexta-feira uma mensagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os protestos de Minneapolis por considerar que enaltece a violência. Embora considere que o tweet viola suas regras, a rede social decidiu que o texto não será removido. Esse tweet violou as regras do Twitter por glorificar a violência. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que o tweet permaneça acessível, explicou a rede social. Esses bandidos estão desonrando a memória de George Floyd e eu não deixarei isso acontecer. Acabei de falar com o governador Tim Walz e lhe disse que o exército está com ele. Qualquer dificuldade e nós assumiremos o controle. Mas quando o saque começar, o tiroteio começará. Obrigado, afirmou Donald Trump. Conforme matéria do G1, a mensagem de Trump faz referência ao terceiro dia de protestos contra a morte de um homem negro, o George Floyd, que estava aí sob custódia da polícia em Minneapolis. Uma reação aí um pouco, diria, exagerada do presidente Donald Trump, né? Mandar atirar na população. A gente sabe, sim, que os protestos estão sendo violência e a gente nunca enaltece a violência, né? Mas vale ressaltar também, né, que nesse caso das redes sociais, o presidente Donald Trump está numa real queda de braço com as redes sociais, né? Ontem ele publicou aí um decreto que visa censurar algumas partes das redes sociais aí no país, e as redes sociais reagiram, né? Enfim, nos Estados Unidos aí esse caso, tanto do George Floyd quanto do presidente contra as redes sociais, continua firme lá no momento. Ouso dizer que a batalha, não digo a batalha, mas o entrave que existe aí entre os poderes do mundo e as redes sociais está bem longe de acabar, infelizmente. E vamos falar de esporte, porque está todo mundo com saudade. De acordo com a informação do jornal La Gazzetta dello Sport, o campeonato italiano de futebol será retomado no dia 20 de junho. No entanto, será a Copa da Itália que marcará a volta do futebol no país no dia 13 de junho. A competição está na fase semifinal. No dia 17, antes mesmo da retomada do campeonato nacional, a final da competição será disputada em Roma. Todos os jogos não terão a presença do público. Além do campeonato italiano, a Premier League da Inglaterra anunciou que irá retomar o torneio no dia 17 de junho. Aqui no Brasil, a Federação Paulista de Futebol definiu que setembro será o período previsto para o início do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, onde 3 equipes da região disputam: São José, Atlético Joseense e Mantiqueira de Guaratinguetá. Na videoconferência não foi definido um novo regulamento e nem mudanças na tabela do torneio, que deveria ter começado no dia 18 de abril. Mas já se sabe que deverá começar após os encerramentos da série A1, A2 e A3, que ainda não tiveram o retorno definido.
Pois é, situação indefinida ainda no futebol brasileiro, porque é muito óbvio, né? A gente está tendo aqui os aumentos nos números de casos diariamente, hoje um novo recorde, então não tem como pensar, principalmente aqui em São Paulo, a voltar o futebol hoje. Então temos aí que esperar os números começarem a finalmente cair para a gente ter a volta do futebol aqui no Brasil. Altamente esperado por todo mundo, né? Eu comecei a edição de hoje no Escalada falando que hoje é sexta-feira. E sexta-feira tem o quê? Tem o... Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, hoje, né, Douglas, o nosso repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz fez uma cobertura das mais importantes. A testagem dos moradores de rua para o coronavírus aí no centro da cidade, em São José dos Campos. Uma coisa absolutamente importante, né, Douglas? Exatamente. Muitas pessoas haviam questionado a gente, né, se os mendigos e os moradores de rua não pegavam o coronavírus. Então a Prefeitura de São José dos Campos atendeu essa situação, essa população em situação mais vulnerável, realizou aí os exames em quem estava disposto a fazer. Se eu não me engano, foi localizado uma pessoa com a infecção do vírus, de cerca de 60 pessoas testadas, né? E essa pessoa foi orientada a fazer o isolamento. A gente sabe que o morador de rua, muito pelo contrário, ele sempre está em isolamento, né? Mesmo estando ali na rua, a gente sabe que ele não tem o contato com o mundo exterior, né? Ele está sempre na rua, mas isolado das outras medidas. Então a Prefeitura de São José dos Campos, aí, os bravos agentes aí, sociais, fazendo essa medida aí junto com os agentes da saúde, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, muito bem notado, Douglas. E vamos fazer aqui uma ressalva, belíssimo trabalho, como sempre, do Lucas Lacaz. E a equipe aí responsável pela testagem é composta por técnicos da assistência social e de enfermagem, além de uma enfermeira. E todos passaram por um treinamento aí realizado pela Secretaria da Saúde para aplicar os testes. E, claro, o objetivo de determinar e identificar as pessoas contaminadas é de alta relevância para a população como um todo, né? Exatamente. E, claro, também um grande respeito, não é, Douglas, por essas pessoas que têm uma dificuldade muito maior, estão numa condição social de vulnerabilidade, às vezes quase absoluta, que tem aí por parte do poder público e por essas bravas equipes que estão sempre à frente do que acontece, estão tendo aí um pouco dessa ação solidária. É muito bacana isso. Muito né? bacana, muito importante essa ação também para evitar essa disseminação entre os moradores de rua, né? Então, enfim, parabéns à Prefeitura de São José dos Campos e principalmente ao nosso fotógrafo Lucas Lacaz, né, Glauco? Não tem dúvida, o grande repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que com essa sua aí magia, esse artista consegue trazer a imagem pontual do fato, claro, com toda a arte que você tem. Muito obrigado, Lucas. Pois é, e depois de cerca de 20 dias internado na UTI, Douglas Humberto Pereira está curado da Covid-19. O morador de Roseira passou 10 dias em coma e ligado a aparelhos para respirar. Ele deixou a unidade de terapia intensiva, mas permanece internado para tratar problemas renais causados pelo vírus. Conforme matéria do G1, a família dele conta que viu a força do vírus bem de perto mesmo. Ele sentiu os sintomas na primeira semana de maio e em poucos dias passou de uma tosse para a falta de ar que o levou ao coma. Foram 10 dias ligado a aparelhos até o retorno. Depois, mais 10 dias ainda na UTI de isolamento, se recuperando até a alta para o quarto no sábado, dia 23. Abre aspas. Só quem vive isso de perto sabe a força que esse vírus tem. Ele é real e quase levou meu pai embora, disse o filho Matheus Silva, de 20 anos. Essa matéria tem um significado absolutamente especial, principalmente por essa parte final, a que a gente até conversava na redação. Vou repetir. Só quem vive isso de perto sabe a força que esse vírus tem. Ele é real e quase levou meu pai embora. Muito simbólico isso, não é, Douglas? Exatamente. Num período que a gente fala em mais de 3 mil mortes causadas por uma doença em 3 dias, que é um número
absolutamente grande, né? Muitas pessoas acabam levando isso para o lado político ou para o lado aí... A gente sabe que tem todos os lados que tem que ser ouvidos, mas enfim, não tira o fato que cada vida é uma vida. Esse filho poderia ter perdido o pai. A gente dá graças a Deus aí e também parabéns às equipes médicas que trataram esse senhor e que finalmente a gente pode encerrar a edição de hoje com uma notícia de uma pessoa que se curou, né, Gal? Não tem a menor dúvida, que bacana isso daí, melhoras ainda mais. E vou lembrar um dito popular, um dito a respeito do Brasil, que infelizmente parece que ainda vigora em todos os planos. Para o brasileiro, o ladrão sempre entra no vizinho. E isso é uma mentira e principalmente com relação a essa pandemia, devemos ter cuidado. Não entra só no vizinho e dói muito mais quando é em casa. Douglas, muito obrigado por mais uma participação nessa edição. Um ótimo final de semana a você e vamos enfrentar esse frio com muita coragem, né? Exatamente. Você que está acompanhando o nosso jornal e continue ligado na página, no site da SP Rio. Daqui a pouco aí o prefeito Felício Chamuti vai estar fazendo uma live que a gente vai estar retransmitindo aqui para falar sobre o Hospital de Retaguarda, que vai ser inaugurado aqui em São José dos Campos, a construção. E durante todo o fim de semana, fique ligado também no site da SP Rio+, que a gente vai estar aí atualizando as informações sobre o coronavírus, que a gente aqui tem que sempre passar essa informação para vocês e sobre tudo o que acontece de bom no Brasil e aqui na RM Vale, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, durante toda essa semana, no final de semana, continuamos trabalhando atentos a toda a verdade para trazer para você, com certeza, na segunda-feira em mais um Abre Aspas. Um ótimo final de semana a todos vocês e famílias e até lá.